Olá, meu nome é Leonardo Rossato Ribas. Vou apresentar o meu trabalho de dissertação, intitulado como Efeitos do tipo de calçado e nível de desempenho no perfil força-velocidade durante a aceleração de velocista. E meu orientador é o professor e doutor Leonardo Alexandre Peiré Tartaruga. Então, em eventos que têm a velocidade como capacidade física condicional, velocidade máxima e principalmente capacidade de aceleração são fatores determinantes no desempenho. Quando falamos em velocidade, lembramos sempre das provas do atletismo, mas em especial da prova de 100 metros, onde o sistema predominante é o sistema TPCP, necessitando de grande potência muscular, em especial na fase de aceleração. A velocidade máxima pico, né, é atingida aproximadamente entre 50 e 60 metros, o que daria entre 5,5 e 6,5 segundos de prova para atletas de alto nível que correm próximo a 10 segundos. Atletas que vencem Jogos Olímpicos ou Campeonatos Mundiais de Atletismo são considerados os humanos mais rápidos da Terra. A habilidade de acelerar e alcançar a maior velocidade possível no menor tempo num curto período de tempo é sustentado pelo componente mecânico do sistema, pelos componentes mecânicos do sistema neuromuscular, força, velocidade e potência, especialmente pelo perfil força-velocidade. Eu tenho aqui, então, a prova dos 100 metros, no esquema da prova dos 100 metros, onde tem as fases de aceleração, fase de velocidade máxima e fase de velocidade submáxima, onde a gente consegue entender e visualizar que a fase de aceleração é extremamente importante pelo tempo de duração dessa fase durante uma prova de 100 metros. Aqui eu trago o modelo da prova dos 100 metros do Usain Bolt, quando ele bateu o recorde mundial em 2009, 9,58 no Campeonato Mundial em Berlim. Aqui no eixo horizontal, nós temos o percentual da velocidade atingida a cada 10 metros no eixo vertical a velocidade em metros por segundo, onde ele atinge a velocidade máxima aos 60 metros e aos 30 metros ele já está a 93% da velocidade máxima dele. E aqui eu gosto de deixar claro que 30 metros também é a avaliação que nós estaremos fazendo nesse nosso trabalho, né? A avaliação da aceleração em 30 metros. Quanto à relação de 30 metros e 100 metros, ela é bastante importante. E aqui eu trago, então, a final dos 100 metros do Campeonato Americano, e aqui a gente tem a média dessa final e o tempo médio dos 30 metros, os primeiros 30 metros de aceleração. Enquanto aqui eu tenho de uma das séries do Decathlon, 100 metros do Decathlon, onde o tempo médio foi 10,94, e aqui o tempo dos 30 metros, mostrando que existe uma relação bastante grande, né? Quanto à aceleração ainda, a aceleração de sprint dos membros inferiores devem produzir grandes níveis de força horizontal aplicadas sobre o solo para melhora da velocidade e desempenho, né? A magnitude da força aplicada sobre o solo e a capacidade de transmitir com mais eficiência a força na direção anterior-posterior são aspectos físicos fundamentais determinantes do desempenho bem-sucedido da aceleração de sprint. E aqui eu trago então duas figuras onde elas têm a mesma aplicação de força, exatamente igual das duas. No entanto, a direção anterior-posterior nessa é mais verticalizada, enquanto nessa aqui ela é mais mais verticalizada, né? Anterior-posteriorizada. Dessa forma, o centro de massa tem um maior deslocamento que na primeira figura. Vendo assim que é importante ter a aplicação de força, ela é importante, mas a direção da aplicação dessa força é tão importante quanto. Quanto aos calçados, eu tenho aqui, então, as sapatilhas de prego, né? Ela possui uma placa mais rígida na parte anterior do calçado, né? Em design, as marcas são bastante distintas, no entanto, são todas muito semelhantes em função. Já os tênis, eles atenuam a força de impacto, fornecem absorção de choque. Basicamente, eles têm no solado o EVA e algumas ranhuras de vários tipos, né? Para melhorar a aderência do pé sobre o solo. Quanto ao perfil força-velocidade, é um método de campo simples, estima potência, força e velocidade de aceleração de sprint. Ele baseia-se em uma abordagem da dinâmica inversa aplicada ao centro de massa, estima a média escalonada das forças em ação do solo no plano sagital durante a aceleração, utilizando apenas dados antropométricos e espaços temporais. E aqui, então, eu trago, né, enquanto a gente tem o atleta tem
uma força horizontal alta na hora de que ele começa a fazer essa aceleração. À medida que ele vai aumentando a sua velocidade, ele vai diminuindo essa força horizontal. Por isso que é uma dinâmica inversa, né? Aqui, então, tem, ainda quanto ao perfil força, velocidade e aceleração, a determinação das variáveis individuais do perfil força velocidade, que são essas 7. E a partir dessa análise inicial, duas lacunas surgem, né? O tipo de calçado e o nível de desempenho. E aí ficam as perguntas. Em sprints, durante a fase de aceleração, velocistas utilizando sapatilhas de prego ou tênis de corrida convencionais mostrariam um perfil de força e velocidade diferente? Em sprints, durante a fase de aceleração, velocistas de diferentes desempenho distintos, né, de níveis de desempenho distintos, mostrariam um perfil de força e velocidade diferente? Então, objetivo geral, comparar a magnitude do perfil força-velocidade na aceleração entre tênis, sapatilha de prego e tênis convencional, e comparar esse perfil na aceleração entre dois grupos de desempenhos distintos, né? Objetivos específicos, né? Comparar as diferenças nas variáveis determinantes do perfil força-velocidade, incluindo força máxima, velocidade máxima, potência máxima e sua relação. Materiais e métodos, delineamento, trata-se de um estudo transversal, quantitativo e comparativo em duas condições, né? Uma delas é as sapatilhas de prego, e comparando com o tênis convencionais de corrida, e depois entre dois grupos com desempenho distinto, o T30 sub com melhor desempenho, o T30 over com pior desempenho na aceleração de 30 metros. Quanto à amostra, critério de inclusão, trago ele aqui para vocês, tá? E aqui o critério de exclusão. A amostra teve 24 participantes, que foram avaliados em duas condições, sapatilhas de prego versus tênis convencionais. E depois, no segundo momento, esse grupo foi subdividido em dois grupos, um com melhor desempenho e com pior desempenho, e abaixo estão os tempos de melhor e pior desempenho. Aqui está o cálculo amostral, as variáveis de caracterização da amostra, como desfecho principal, o perfil força e velocidade. Quanto aos desfechos secundários, todas as variáveis do perfil força-velocidade, que seguem aí. Quanto às variáveis independentes, o calçado, né, tênis e sapatilhas de prego. Quanto ao nível de desempenho entre os dois grupos, desempenho de 30 metros entre os dois grupos, e aí estão os tempos mais uma vez. Quanto às avaliações foram feitas de acordo com as variáveis de controle em pista sintética e pista seca para maior segurança dos participantes. Aí está o material utilizado na coleta. E o desenho de estudo, onde primeiro, no início da sessão, a gente fez uma explanação explicando sobre o trabalho e depois entregou o termo de consentimento livre e esclarecimento para que os participantes pudessem assiná-lo. Depois, uma avaliação antropométrica que incluía a estatura e massa corporal. Depois, um aquecimento protocolar e depois as 4 repetições de teste de 30 metros, 2 com sapato, 2 de tênis convencionais, de forma aleatória. Usou-se o app Mais Sprint para filmagem, né, das avaliações. Como proposta de correção de paralaxe e protocolo de avaliação, segue desenho ao lado, onde a gente tem aqui as medidas. O avaliador ficava a 10 metros centralizado do local de avaliação, e aqui a gente tem, então, as correções de paralaxe. Né? Então, como já foi dito, foram 4 repetições, 2 de tênis, 2 sapatos de prego, pausa de 5 minutos. Aqui a gente tem a largada em 3 apoios, e que foi recomendado pelo aplicativo e pelos artigos de validação. Aqui a gente tem a análise estatística. Usamos o efeito de tamanho, o G de Hedges, para cálculo entre as comparações das variáveis. Entendeu? Tamanho de efeito, e aqui a gente passa agora para os resultados e discussão. Então, a gente tem aqui as variáveis de caracterização para os 24 participantes da comparação entre sapatilhas de prego e tênis convencionais. Aqui a gente tem os resultados das parciais a cada 5 metros, tamanho de efeito, né? Aqui as parciais sapatilha de tênis e tamanho de efeito. A gente verifica aqui que a média foi
sempre os tempos menores que aqui, ou seja, foram melhores os tempos com sapatilha do que com tênis. Então, os resultados corroboram com os estudos de Cavanha, Denton, Maripal e Kuldeep, onde as sapatilhas de pregos melhoram o desempenho de sprint. Né? Quanto às qualidades físicas de efetividade mecânica, em sapatilhas de prego e tênis convencionais, os dados são expressos em média, de padrão e intervalo de confiança de 95% mais o P, né? E a gente tem aqui, então, o único a única variável que teve uma pequena piora foi a diminuição da razão de força, mas uma piora muito trivial, de acordo com o tamanho de efeito. Então, a gente tem aqui a média de utilização de sapato, a média com tênis e o tamanho de efeito e o PIB. Então, quanto à discussão, as razões para esta melhora geral na mecânica do sprint parece estar relacionado ao aumento da aplicação de força horizontal sobre o solo e da direção anterior-posterior do centro de massa. A DRF foi piorada na condição da sapatilha, né, quando comparado com tênis convencionais, indicando uma queda na aceleração, embora o tamanho de efeito tenha sido apenas trivial. Né? Quanto ao resultado da diminuição da razão de força, não afeta o desempenho geral do sprint utilizando sapatilhas com pregos, mas indica uma informação crucial para o treinador e bastante importante sobre o desafio de manter essa velocidade, essa taxa de velocidade e não diminuir nessa aceleração nos primeiros metros ou primeiros segundos, né? Por outro lado, durante a utilização desses de tênis convencionais, o atleta aplica menos força horizontal, mostrando menos, portanto, menos uma menor redução, né, da resistência de aceleração. A mecânica de sprint não é similar à situação da prova. Essa informação deve ser considerada no ponto de vista do princípio da especificidade do treinamento. Dois fatores mecanísticos parecem estar muito envolvidos com a melhora do desempenho quando comparados à utilização do sapato de prego e tênis convencional. Então, a aplicação de força sobre o solo e a mudança da função da estrutura músculo-tendínea do pé devido ao aumento da rigidez do calçado, ou da sapatilha de prego, né? Essa sapatilha faz com que o ponto de força seja deslocado para frente, mais anteriorizado, e que se tenha um maior braço momento de força do tornozelo. Outra repercussão sugerida na literatura é o aumento da efetividade da aplicação de força horizontal. E esses achados, esses nossos achados confirmam essa suposição, né? Nossos achados confirmam essa suposição. Isso. Agora, quanto aos resultados do T30, né? Os melhores resultados no 30 metros, melhores desempenhos no 30 metros e os piores, que é o 30 over. Aqui a gente tem as variáveis de caracterização. Aqui os tempos parciais a cada 5 metros, a gente consegue verificar que aqui são menores os tempos, ou seja, são melhores que o T30 over, e aqui o tamanho de efeito. Tá? Então, os parâmetros que parecem ser responsáveis para a diferença do desempenho da corrida de velocidade são as determinantes da potência, ou seja, nomeadas como força e velocidade. Essas relações têm sido bem descritas por modelos lineares parabólicos, descrevendo as alterações da produção de força externa e potência mecânica que ocorrem com o aumento da velocidade de corrida. E aqui ao lado apresento esses modelos lineares parabólicos. Tá? Quanto às qualidades físicas e de efetividade mecânica entre os dois grupos de desempenhos distintos, a gente tem também aqui as variáveis, nos valores das variáveis, a gente consegue verificar que as variáveis do grupo com melhor desempenho são melhores que do grupo com pior desempenho, e aqui o tamanho de efeito também. Como discussão, as componentes força e velocidade foram maiores no grupo de velocistas com melhor desempenho, portanto, sugerindo que o equilíbrio observado no desfecho mecânico de potência parece ser importante para o treinamento de velocistas. Essa informação é importante como a referência para a otimização das cargas de treinamento de potência em velocistas. Né? Conclusão, esse método é bastante fácil e prático, barato também para ser utilizado usando um app simples, e a gente consegue verificar as variáveis mecânicas da aceleração do perfil força-velocidade. As sapatilhas de prego aumentam a efetividade mecânica, melhorando o desempenho através da capacidade de aplicação de força no solo. E a comparação entre grupos de diferentes níveis, os resultados sugerem que os componentes de força e velocidade foram maiores no grupo de velocistas com melhor desempenho, portanto, sugerindo que um equilíbrio observado do desfecho mecânico de potência parece ser importante para o treinamento de velocistas e melhora do desempenho.
Quando a aplicação prática é um método de fácil uso, barato, indica desfechos importantes na aceleração, contribui no desempenho dos treinos de aceleração, pode ser utilizado na borda da pista durante toda a temporada e toda a periodização. Estudos com saltadores de distância tripla seriam interessantes para verificar essa aceleração, como ela ocorre, e também estudos na aceleração em curva seriam interessantes, tendo visto que 200 metros, 400 metros e as provas de revezamento são feitas com aceleração na curva. Muito obrigado pela oportunidade.